Meu boa noite a todos os senadores e senadoras, meu abraço. Eu sou um dos senadores que assinei o requerimento para a CPI que ganhou o nome de Lava Toga. Num primeiro momento, entendi que da forma como estava seria inconstitucional, porque de fato não definia claramente um ato específico que é a atribuição dessa casa à investigação. Mas logo depois o requerimento foi refeito e há ali pontos fundamentais que precisam ser explicados ao povo brasileiro. Assinei, não retiro a minha assinatura e gostaria muito que essa casa cumprisse o papel de dar uma resposta àqueles que nos elegeram. Eu tenho observado aqui, senadora Anastasia, senhores senadores, hoje inclusive manifestações sobre dois temas que parecem diversos, mas que estão diretamente ligados à função do parlamento. Primeiro, sobre a questão da ordem do dia de 31 de março nos quartéis brasileiros. Quando veio o movimento de 64, eu tinha apenas 1 ano de idade. Mas quando o governo militar estava para terminar, eu estava servindo nas tropas. Eu servia ao Brasil nos anos de 83 a 84. E ali eu aprendi o que para a vida inteira eu carreguei. O que é um país que não consegue entender o que a população quer, que não dialoga, e um parlamento que não consegue atender aos anseios de uma população. Assim nascem os governos de exceção. Foi o que aconteceu em 64. Nós não podemos escrever a história só de um lado. Os militares foram às ruas em 64, apoiados por milhões e milhões de brasileiros. Tanto que as corporações hoje, as Forças Armadas, estão entre os que mais têm credibilidade junto ao povo. São aqueles que estão entre os que a população mais confia. Por quê? Não foram condenados pela história, então nós não podemos reescrever. Houve um momento em que, infelizmente, o parlamento não conseguiu atender às pressões, o povo brasileiro não queria o país caminhando para um governo radical, dentro daquela questão da Guerra Fria, e apoiou o governo de exceção. Em 83, senadora Anastasia, quando eu ingressei no Exército, em 84, eu aprendi claramente o quanto nós todos somos responsáveis pela democracia. O quanto nós precisamos dialogar, o quanto nós precisamos abrir mão muitas vezes das nossas posições, dos privilégios, para que a gente busque o consenso e não tenhamos repetido o que aconteceu lá naqueles anos 60. Infelizmente, falta de diálogo e excessos de todos os lados que nos levaram a viver um momento triste da nossa história. Agora hoje, quando nós estamos aqui falando numa CPI que pode e deve investigar excessos de alguns que usaram o poder judiciário para se beneficiar. Quando eu recebo uma ligação de um representante de qualquer uma das entidades dizendo que a CPI, senador Alessandro, é um ataque a todo o judiciário, eu lembro claramente do que tem acontecido nesse país. Patrimonialismo público. Alguns tomaram de assalto o que é de todos os brasileiros e criaram privilégios que hoje não querem abrir mão e estão nos levando a uma situação de milhões de desempregados. Aqueles que usam das suas atribuições, inclusive para ameaçar os que são contra e manter os benefícios que a população está pedindo que todos nós passemos a limpo. Essa casa, e aqui eu quero me solidarizar com todos os senadores, o senhor é o nosso presidente, tem se mostrado um homem capaz, uma pessoa de diálogo, a sua decisão será respeitada. O Senado estará unido no entorno daquilo que Vossa Excelência colocar como decisão dos senadores. Mas quero fazer aqui um pedido, que nós exijamos, no mínimo, do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, uma resposta aos pontos que 29 senadores entenderam como necessários para a investigação. Nós queremos aqui que o Conselho Nacional de Justiça, que tem feito um grande trabalho, amplie as suas atribuições para coibir os excessos que têm sido cometidos nesse país e as decisões que muitas vezes são tomadas nos bastidores e assustam os brasileiros.
Eu gostaria de deixar aqui essa casa, aos senadores e senadoras, que nós precisamos, diante da pressão da população brasileira, ter a coragem de votar um mandato para os membros do Supremo, assim como nós, assim como todos os outros, o presidente, que também os nossos ministros tenham um tempo definido para que a gente possa oxigenar aquela casa e evitar o que está acontecendo hoje. Nós temos aqui, o senador Antônio Anastasia é relator de uma PEC, criando um mandato, mudando a forma de escolha dos ministros do Supremo, que sejam eles oriundos da carreira judiciária, que eles venham do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais, não apenas por indicação política, como está acontecendo hoje. Um presidente entra, traz uma ideologia para um poder e coloca na Suprema Corte aquele que interessa, um advogado de sindicato, uma pessoa amiga. Não. Nós temos que começar a fazer com que grandes nomes do judiciário brasileiro, que estão na primeira, na segunda instância, tenham a oportunidade de um dia serem também ministros do Supremo. Cabe a essa casa essa decisão. Nós temos que dizer claramente que a população, aqueles que estão nas ruas, eles querem uma resposta. Se essa resposta, por Vossa Excelência, não vier por uma CPI que vai investigar fatos específicos, porque não está ninguém aqui querendo tirar a independência do judiciário brasileiro, muito menos questionar decisões. Nós queremos questionar, são ligações particulares, negócios que estão sendo feitos, muitas vezes em nome do próprio judiciário. Então, que essa resposta, ela venha em um novo tempo, que o Senado possa colocar aqui em votação um mandato, 8 anos, 10 anos, aquilo que nós decidimos, para ministros, que a forma de escolha seja por, no mínimo, e aqui entra a minha sugestão, uma lista com nomes de fato, de grande conhecimento no judiciário brasileiro e que tenham o direito de serem ministros e não apenas por indicação política de alguns. Nós temos, senhor presidente, de estar de cabeça erguida. Nós, senadores, temos que ter firmeza nas nossas decisões, porque esses fatos, como eu citei da história brasileira, de março de 31 lá de 64 e outros países, aconteceram porque a população exigiu, quis e não foi ouvida. O parlamento tem a obrigação, como casa moderadora aqui, nós senadores, de darmos essa resposta aos brasileiros nessa questão de um judiciário mais transparente e, principalmente, mais ligado às questões que nós precisamos resolver em nosso país. Muito obrigado. Senador Zequinha Marinho. Senhor presidente, para mudar um pouco de... Senadores, não é uma promessa eleitoral. Serei muito conciso. Não posso deixar passar este momento sem assinalar 3 pontos elementares. Eu não votei em Vossa Excelência. Por esta razão, tenho que ter o cuidado de ser racional e, acima de tudo, respeitar esta casa. A sua decisão, mesmo que me contrarie, eu a respeitarei. Segundo, não assinei o primeiro requerimento e tive a oportunidade de longamente explicar da tribuna ao autor o porquê. Porque faltavam os fatos determinados. E ao contrário do que alguns imaginam, eu nunca deixei de assinar CPIs com fatos determinados. De repente eu olhei para o lado e vi que eu era o único, ou sou o único, que esteve presente na CPI do PC Farias. E fui eu que fiz a designação do senador José Paulo Pizol para a CPI. E os resultados nós conhecemos. Portanto, eu sou escravo consciente de um princípio que adotei. E por isto assinei o segundo requerimento. E jamais o desassinaria. Mas, como falei,
respeitarei a sua decisão, que eu vislumbro. E quero fazer só uma reflexão, especialmente àqueles que imaginam que nós estejamos, ao assinar esta CPI, atentando contra a estabilidade da democracia. Isso não é verdade. A democracia é um sistema de pesos e contrapesos. E nos fatos determinados que foram arrolados, e eu vou me ater a dois tipos: liminares, que não têm prazo e que monocraticamente detêm a vigência de leis complementares, como é o caso da 157, prejudicando municípios onde não estão as sedes das prestadoras de serviço. Decisão monocrática não é prestação jurisdicional, pelo contrário, é a falta dela, que aquele homem lá em cima dizia que vicia o direito e a justiça. E pedidos de vista, igualmente volúveis no tempo. Estes dois cadáveres insepultos, independente de arquivamento desta CPI, vão ser, como todos os outros, mal guardados em armários. De repente vai escorrer um sangue, vai cair um braço, estarão sempre a reclamar uma providência, que em nome do equilíbrio do Estado democrático de direito, Vossa Excelência terá que lutar para obter do judiciário que nós queremos ver cada vez melhor para o Brasil, que ele próprio, reconhecendo que este poder ilimitado não é inerente à república nem à democracia, haverá de se curvar a um contrapeso que dê limites a esta extravagância que ainda está acontecendo. Muito obrigado. Muito bem, senador Espiridião Anuncia. Para concluir a votação.